Muito bom dia, meu nome é Denis Moreski, falando para a AIS Engenharia, e hoje eu vou mostrar como deixar o seu projeto um pouquinho mais organizado e facilitar modificações que você venha a ter que fazer. A gente sabe que o ideal é quando a gente começa a modelar, a gente tentar mexer o mínimo possível, né? Mas a gente sabe também que não mexer é uma realidade basicamente inatingível. Seja porque o cliente mudou de ideia, seja porque alguma norma que acabou não sendo atendida, né? Ou que a norma às vezes acaba mudando e a gente acaba não se atualizando a tempo e o projeto volta da prefeitura. Então, o fato é que atualizações e modificações no seu projeto vão ter que ser feitas, certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é que quando alguma mudança muito significativa vai ter que ser feita, principalmente quando é algo na questão mais arquitetônica e por opinião do cliente, né, alguma coisa para atender alguma demanda especial, pode ser interessante criar uma nova versão do arquivo, né, uma revisão nova, a gente vai falar um pouquinho sobre métodos de nomenclatura de projetos, para que caso, né, já que nós estamos falando de alguma coisa que é uma questão estética ou não, caso isso não seja aprovado e você tenha que voltar a alguma versão passada, você não vai ter que remodelar tudo novamente, certo? Então vamos dar uma olhadinha na nossa casinha ali, que nós vamos mudar algumas coisinhas. Nós vamos mudar algumas coisas já desde já. A primeira delas é aqui, os nossos banheiros, né, e aqui é o closet, e aqui é um dormitório e aqui é a suíte. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui mudar um pouquinho a dimensão, mudar um pouquinho a posição dessa parede aqui. A gente quer aumentar um pouquinho o dormitório aqui e não precisaria desse tamanho de quarto a princípio. Então a gente vai mudar ele um pouquinho. A forma mais fácil de fazer isso seria mexendo aqui. A gente pode ir tentando adivinhar basicamente o tamanho que a gente quer, né? No caso, eu já sei o quanto eu quero mexer. Então já chegou da minha pessoa encarregada pelo projeto arquitetônico, no caso a Natália, a gente quer mudar essa parede de 20 centímetros para a esquerda, certo? Então eu posso, né, sabendo que aqui tem 3,20, eu posso simplesmente clicar na parede que eu quero mexer, pegar a cota atribuída a ela e colocar um 3. Ele vai mexer daí 20 centímetros para o lado. Outra forma de fazer isso, né, basicamente da mesma forma, então Ctrl Z aqui, como foi me passado o seguinte, então, foi me passado que essa parede vai ter que mexer 20 centímetros para o lado. Eu já tenho a cota dela e eu quero mexer ela apenas 20 centímetros. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, uma fórmula mesmo aqui dentro. Então, igual menos 0,2. A gente já falou sobre isso em outros vídeos, quando a gente falou de cotas, né? Foi nos primeiros vídeos do canal, inclusive. Mas ele funciona tanto para menos quanto para mais. Se eu quisesse aumentar aqui a cota, né? Eu vou clicar ela, vou selecionar ela. E daí eu já sei que eu tenho o 3, posso dar um mais 20, mais 0,20. Certo? E eu mudo a partir daqui. Nesse caso, a partir daqui, começa a ficar meio chatinho de já ter muitas linhas, né? Então a gente pode já pensar em ocultar, pelo menos temporariamente, o nosso projeto em CAD, nossas linhas em CAD, né? Aqui da mesma forma, para caber a porta, a gente vai ter que mudar um pouquinho ele. Eu quero que ele fique aqui, então, com 2 metros. Eu vou clicar na parede que vai ser alterada, certo? A parede que vai se mexer. Vou pegar a cota dela, então, e alterar para 2 metros. Dessa forma que a parede vai caber a minha porta, no meu quarto. E a gente vai ter um número redondo ali, né, que sempre acaba sendo mais fácil de lidar. Outra coisa relacionada a anotações e a vistas, assim, para fazer ajustes, é a ideia de fazer mais de uma vista para a mesma coisa, para que as anotações não fiquem muito confusas, certo? Então, a gente já viu também como colocar a área, né, dentro dos dormitórios, dentro dos ambientes. Vai gerar os ambientes aqui que a gente quer. E daí, a partir daqui, eu consigo colocar o ambiente com área. Identificador de ambiente com área, certo? Isso é interessante porque daí quando eu vou alterar a minha parede de lugar, ela já vai alterando a área de maneira automática, certo? Só que isso gera um problema que pode ser útil durante a modelagem, principalmente se você tem que atender alguma norma específica, né, o código de obras, alguma coisa do tipo. Só que isso gera um problema que começa a ficar muito carregado, né, entre rachuras, entre cotas e tudo mais que a gente coloca para se organizar e para gerar as pranchas no final, acaba ficando um pouquinho poluído nossas vistas. Então, uma sugestão que eu dou para vocês é duplicar uma vista, certo? Então, aqui a gente já tem no nível 1, eu posso duplicar a vista com detalhamento, né, com cotas e tudo, ou não. Nesse caso, eu vou fazer elas exatamente igual.
eu posso renomear ela. Então eu posso colocar nível 1 áreas. Nessa aqui nas áreas eu vou colocar um identificador de ambiente. Lembrando que uma vez definido o ambiente, ele está lá. Mesmo que você não veja, ele está lá. Então, tanto que se eu quiser clicar aqui e colocar o ambiente, ele vai identificar como terceiro, porque ele já usou aqueles outros ambientes que a gente tinha colocado, certo? Então eu vou identificar o ambiente. Eu vou colocar meus ambientes aqui. Ele, como não ficou, apesar de não ter colocado mais, né, não ter sido atribuído a um ambiente mais, aqueles ambientes gerados estão em uma tabela de ambientes armazenados pelo Revit. Então quando eu vou colocar em ambientes novos, ele já está em 3 e 4. Mesmo que eu venha aqui e delete ele, ó, ele mostra o nosso aviso aqui, que ele ainda permanece no objeto. Ele ainda permanece no projeto, certo? E para eu remover ele e daí a nomenclatura automática já voltar ao zero, eu poder utilizar ele de novo, eu tenho que deletar ele na tabela de ambientes. Mas pra gente no momento não faz tanta diferença. Eu só quero mostrar daí a questão de, por exemplo, né, nós temos ele aqui. Nessa vista eu não vou querer cotas, eu vou querer apenas a identificação dos ambientes e de áreas, certo? Então, caso eu queira fazer uma modificação que dependa da minha área, né, que eu queira chegar na minha área, eu posso fazer o que eu havia falado, por exemplo, de manter as duas vistas automaticamente. Manter as duas vistas lado a lado. O comando que eu uso para fazer isso automático é o WT, um comando que eu uso bastante. Então, se eu alterar alguma coisa aqui, nessa vista ele já vai ser alterado e atualizado o nosso marcador de ambiente aqui, né? Nosso identificador de ambiente. Isso, claro, a gente pode utilizar isso para várias partes diferentes da modelagem, né? Então, vistas que a gente quer deixar apenas o contrapiso para ficar mais fácil de modelar, vistas que a gente quer deixar apenas algumas estruturas, ou então tirar todas as portas para colocar, não sei, vai da sua necessidade daí. O que isso pode acabar gerando é um excesso de vistas, certo? Então, a gente está aqui do lado. A gente está aqui do lado daí, no nosso navegador de projeto aqui, e acaba ficando cheio de vistas duplicadas, eu começo a ficar meio confuso, certo? Então a gente pode organizar esse navegador de formas diferentes. Clicando com o botão direito aqui nas vistas, eu posso ter a organização. Eu vou abrir um menuzinho aqui e tem a organização do navegador. Esse mesmo comando pode ser encontrado aqui nas vistas, na aba Vista, em Interface do usuário e Organizador do navegador. Ele chega no mesmo lugar. E aqui eu posso decidir como eu quero organizar o meu navegador de projeto, certo? Eu posso, por exemplo, colocar por fase, né? Se é uma reforma, se eu quero dividir as vistas de acordo com as fases, para que eu consiga ter acesso a elas de uma maneira mais fácil, ou mesmo por disciplina. Por disciplina é interessante caso você esteja centralizando em um arquivo mais de uma disciplina, certo? Então você quer ali colocar mais de uma disciplina para poder analisar, né, as interferências, analisar os clashes ali e ver se está tudo funcionando bem. Então daí aqui você tem plantas diferentes onde você pode acessar, né? No caso eu só tenho arquitetura, que é o modelo arquitetônico, ele vai ter basicamente todas as vistas que já tinha antes, mas é com arquitetura. Se eu quisesse, por exemplo, que a minha vista de áreas aqui estivesse em outra disciplina, né, se fosse um projeto ali que tivesse a parte hidráulica, por exemplo, eu posso vir aqui nas nossas propriedades da vista e em disciplina mudar para o que eu quiser. Posso mudar para uma hidráulica, por exemplo. Aqui já automaticamente ele vai abrir dois conjuntos de vistas diferentes, uma para arquitetura e uma para hidráulica. No caso não é o que a gente quer. Coloca a arquitetura, ele vai direto. Só que eu quero deixar isso mais organizado. Eu quero que ele se separe pelo menos por piso, certo? Então, clicando com o botão direito, eu vou em organização do navegador. E aqui, então, ele está sem a questão de níveis. Então, eu vou criar um novo conjunto de regras, né, para o filtro que eu vou utilizar no meu navegador de projeto. Criar um novo, eu quero que ela fique por tipo e por nível. Então, ela vai separar a planta de piso de planta de forro e também os níveis separados, certo? Então, aqui, o primeiro filtro aqui é para caso você queira excluir algumas vistas. Então, caso eu não queira que apareça, né, nesse filtro as plantas de hidráulica ou as plantas por alguma regra daí, né? Porque não só apareça as plantas do nível 1, ou mesmo as fases, a parte nova da reforma.
eu vou filtrar por aqui. Nesse momento eu só quero agrupar e classificar. Então eu quero primeiro agrupar elas por tipo e depois eu quero agrupar elas por nível, certo? Então eu vou colocar ela aqui. Dessa forma aqui nós temos elas por tipo. Então eu tenho todas as plantas de forro, todas as elevações, as vistas 3D. E quando eu abro aqui a planta de piso, eu tenho tanto nível 1 quanto nível 2. Certo? Lembrando que também, caso eu quisesse, por exemplo, mudar a hierarquia, né? Eu quisesse que tivesse o nível primeiro, é só colocar primeiro o nível associado, depois o tipo. Certo? A partir daqui, daí eu tenho separado primeiro por cada nível e depois por tipo dentro dela. A única coisa que você tem que se atentar nesse caso é porque vistas que não estiverem associadas a nenhum pavimento, né, a nenhum dos critérios de filtro que foram aplicados, elas vão ficar perdidas. Elas vão ficar aqui embaixo, por exemplo, nas vistas 3D, normalmente isso acontece bastante. Né? Como elas não estão associadas a nenhum nível separado, ela vai ficar nesse ponto de interrogação aqui. O que não é tão problemático, né? É só algo a ser levado em consideração caso você esteja utilizando esse método e não queira se perder. Certo? Para o vídeo de hoje seria isso. Eu espero que isso ajude vocês a não se perderem tanto no seu projeto, conseguir facilitar o processo de modelagem de vocês. Modelar no Revit é algo que muitas vezes, como a gente tem muitos elementos, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, pode parecer complicado e difícil de se acostumar. Mas se você desde o começo começar a pensar nesse tipo de coisa, começar a pensar na sua organização, você vai ver que não é complicado o processo de modelagem, certo? Só tem esses detalhezinhos aí que devem ser levados em consideração. No mais, se ficou alguma dúvida, já sabe, é só deixar no comentário aqui abaixo ou mandar pra gente pelo nosso Instagram. E até a próxima!